Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia aos ouvintes, bom dia aos telespectadores, aos internautas, uma satisfação mais uma vez participar aqui do seu programa. Decidimos na semana do Setembro Amarelo, né, falar de um tema que realmente é muito pertinente, que é o suicídio entre idosos no Brasil. Para que o ouvinte tenha uma ideia, de 1980 a 2012, o aumento foi de 215%, né? Para especialistas, que no caso você vai concordar ou não, acúmulo de perdas e isolamento social estão entre as motivações para esse ato extremo. Você concorda com essa afirmação? Concordo em gênero, número e grau, né? A gente sabe que os idosos, eles têm uma taxa uma incidência de suicídio muito maior do que as outras faixas etárias. Além da quantidade de pessoas proporcional à faixa etária que cometem o suicídio, os idosos eles são os que mais cometem, eles têm uma letalidade muito grande. O que é isso? Eles têm uma eficácia muito grande. Pra você ter ideia, Marcos, as pessoas jovens tentam, em média, são dados da Organização Mundial de Saúde, 200 vezes para acontecer um óbito. 200 pessoas tentaram suicídio e acontece um óbito em média. No idoso, essa taxa de eficácia é bem preocupante. A cada 4 tentativas, eles conseguem uma. Então, além de ser a faixa etária que mais tenta, é a que mais tenta e consegue, né? Eles conseguem muito rapidamente. Isso por si só torna a questão do suicídio nas pessoas idosas um tema que deve ser abordado principalmente nessa época de conscientização ao combate ao suicídio. E aí você me perguntou sobre fatores que podem explicar isso, né? E falou sobre o isolamento social, falou de outros fatores que podem influenciar. O principal deles é a depressão, é a doença mental, é a doença que mais precipita, que mais faz com que o paciente, em cerca de 95% dos casos, o paciente tem uma depressão associada. E esses pacientes, eles procuram serviço médico. A grande maioria deles, quando cometeram o suicídio, eles passaram por algum profissional. Daí a importância de você identificar que paciente é esse. Então, o paciente que tem depressão, é idoso, você já sabe que ele tem um risco maior de suicídio. Tem outros fatores que contribuem para isso. Você falou do isolamento social. Isolamento social, morar sozinho e solidão são 3 coisas diferentes. E são 3 fatores que contribuem fortemente para como o fator de risco para suicídio e para depressão. Então vamos começar pelo isolamento social. O isolamento social é quando o paciente começa a ficar retraído, ele começa a não querer mais se socializar. Isso dentro de casa, ele começa a ficar mais calado, sem vontade de conversar, não quer mais sair de casa. Então ele se isola da sociedade, se isola da família, se isola da sociedade. A solidão é o sentimento de viver só, não é porque ele está se isolando, é o sentimento de que vive sozinho. Até a gente estava comentando antes, solidão não significa morar só, porque existem muitos lares por aí que moram muitas pessoas dentro de casa e o idoso se sente só. Tem outros lares por aí que o idoso mora sozinho e ele não sofre com solidão. Então, morar sozinho não é a mesma coisa de solidão. Não adianta ter 500 pessoas dentro de uma casa e não conversar com aquela pessoa idosa. E morar sozinho, mesmo que ele não sinta solidão, também é um fator de risco, porque ele tende a também ter uma deficiência na rede de atenção, na rede de apoio para qualquer emergência. Então, as 3 coisas: morar sozinho, sentimento de solidão e isolamento social, também são fatores de risco que contribuem para a depressão e contribuem para o suicídio. Assim, vale a pena lembrar também que, além da depressão, desses outros fatores, as comorbidades, as doenças clínicas, elas também
contribui fortemente. O idoso ele tem muito mais doenças, né? Então, a quantidade de doenças, para você ter ideia, se o paciente tem 3 doenças, ele tem um risco 3 vezes maior de cometer o suicídio. Então, ele tem depressão, é hipertenso, é diabético, ele já tem um risco muito maior. Então, cuidado naquele idoso que tem muita doença, porque ele está a ideação suicida dele pode se tornar num planejamento e execução em virtude da fragilidade física, em virtude do número de doenças. Então, tratar bem as doenças não é só ter o número de doenças, não é também elas estarem compensadas. Então, esse tripé, depressão, solidão, morar sozinho e doenças físicas, doenças clínicas, é o principal tripé que faz com que o idoso... Tem vários outros fatores, a gente poderia falar, o sentimento de desesperança, quando ele no discurso você... uma das abordagens que a gente faz no paciente que está com risco de suicídio, você ouvir. Se no discurso você percebe aquele sentimento de desesperança, que não vale mais a pena, que ele é muito doente, que ele está perto de morrer... Aí já acende a luzinha. Acende a luzinha. É uma palavra, desesperança, é um sintoma, é um sinal que está bem associado com a ideação suicida. Como eu falei, outros como aposentadoria mal planejada, alcoolismo e falta de religiosidade. A religião ela é um fator protetor muito forte. As pessoas que têm uma religiosidade bem aguçada, esses dias eu vi uma reportagem do bispo falando sobre espiritualidade e depressão, e isso conta muito. As pessoas que são mais espirituosas, que elas têm uma religião, independente da religião, elas têm menos risco de suicídio, elas têm crenças de que tirar a vida foge à doutrina, e elas têm mais adesão à abordagem, elas têm mais reflexão sobre o sentido da vida. Então a religiosidade é um fator protetor. E essa questão, por exemplo, como é que... Porque você sabe que esse tema suicídio ele ainda é um tabu, né? As pessoas têm medo de comentar. Acho que, modéstia à parte, um dos primeiros programas a discutir essa questão tão abertamente aqui foi o nosso Panorama 95. E quando se envolve, por exemplo, o suicídio entre idosos, é quase como se fosse um segredo de família, né? Como é que a gente deve, por exemplo, discutir essa temática? Você já apontou algumas observações, alguns sinais de como a gente identificar, por exemplo, a depressão, a ideação suicida na pessoa idosa. Mas como é que eu devo conversar esse tipo de assunto tão digamos assim, intrigante com a pessoa idosa? Ele já manifesta os sintomas da própria depressão de maneira bem atípica, bem diferente, sem aquela melancolia, sem aquele chororô. Ele manifesta, se apresenta com outros, nas entrelinhas, assim a gente diz. A ideação suicida, essa é que se apresenta sem ninguém perceber. O que a gente sempre orienta a família é perceber o discurso, é ouvir, porque o que acontece na grande maioria das vezes é que as pessoas falam muito mais do que ouvem nesses casos. Não, você tem que fazer isso, pelo amor de Deus, você não pode falar isso. E não subestimar, Marcos Dantas, a tentativa de 4 consegue 1. Os idosos são muito mais letais. Você suspeitou, pensou, é melhor levar num profissional, e aí você ter toda uma rede de apoio, levar para alguém, chame ajuda, né? Não só o paciente, mas quem está ali perto dele. Ouvir, o que é que pode ser feito? Ouvir, nessa escuta você consegue identificar desesperança, consegue identificar esse sentimento de que se ele já teve alguma tentativa antes, ele já pensou, se no discurso ele fala sobre outras pessoas, e junto isso ele é um paciente que está debilitado, está com as doenças dele não bem tratadas, ele está morando sozinho, ele não está isolado, ele está com vários fatores de risco desse. Ouça, observe, e tome a atitude de buscar ajuda, levar num profissional e aí ser enquadrado num protocolo de suicídio. É bem sutil, assim como os sintomas da depressão, a ideação suicida, ela é também muito sutil. E essa questão de, não, ele está tentando chamar atenção,
Não, ele está tentando, não, isso aí ele está só conversando para ameaçar, para chantagear. Não esqueçam, no mundo, a cada 4 idosos que tentam suicídio, não consegue. Eles são muito mais eficazes, eles são muito mais vulneráveis. Se tenta de uma forma como a saúde pode estar debilitada, eles conseguem. Não subestima. A ideia, eu acho que é esclarecer nesse sentido, não é aterrorizar, mas vale muito mais pecar pelo excesso se você está achando que aquela pessoa está muito isolada, está com ideação, está com sentimento de desesperança, de que a vida não vale mais a pena. Sutileza e ouvir. Então, no primeiro sinal, procurar o especialista. Sem dúvida. No primeiro sinal, a gente sempre calme, ouça, né? E procurar o que mais previne. É uma forma que é bastante eficaz. Você não vai sair logo direto e passar remédio assim que... Não. Às vezes é necessário internar o paciente, às vezes é necessário intervenções mais específicas, mas buscar rede de proteção, né? Desde um CVV até uma assistência social ali no bairro, o posto de saúde, o hospital, o CAPS, onde a pessoa tiver assim, acesso. Rede de proteção é buscar isso para ser inserido exatamente num sistema de cuidado, de proteção, para que aquela vida não seja ceifada. Os grupos de convivência, por exemplo, ajudam bastante, porque tem filhos que não querem que, mãe, não vá para esse forró do idoso não, mas ajuda muito esses encontros, por exemplo? Bom, Marcos, do mesmo jeito que o isolamento social ele é um fator de risco, a socialização é um fator protetor. Do mesmo jeito que não ter religiosidade é fator de risco, e ter uma religião protege, então socializar é muito bom. Não necessariamente ser o forró do idoso, mas socializar com a família, no almoço do domingo, os filhos que vêm visitar, com o neto, é um fator protetor, ter filho, ter neto também, a literatura fala sobre isso. Então, socializar desde casa, com os filhos, com os netos, com os vizinhos, e aí com a comunidade, se engajar em alguma atividade voluntária. O voluntariado é uma forma muito boa da gente canalizar algumas energias que ora podem ir para o lado negativo, buscar alguma forma de participar também. As atividades da igreja são muito boas nesse sentido, as pastorais, enfim, várias outras atividades. Se sentir útil, então. Se sentir útil, ocupar, se socializar. O sentimento também de inutilidade é muito ruim por causa dos estigmas da velhice, porque ele não sabe, eu sempre digo, porque o idoso não sabe mexer no computador, não sabe mexer no celular, todo mundo acha que ele não sabe mais de nada, né? Hoje em dia os jovens ele não sabe mexer no celular, ele não sabe mais de nada, não é bem assim. Ele sabe o que é uma relação de marido e mulher, ele sabe o que é um adolescente, a cabeça de um adolescente, ele sabe o que é passar por uma crise financeira, ele sabe o que é ter frustração. Então a experiência de vida dele não pode ser a experiência em todos os sentidos, porque ele não sabe mexer no celular, ele não sabe de nada não. Então às vezes a gente deixa de beber da fonte da sabedoria por até uma bobagem, talvez até uma coisa que não faça muito sentido. Então eles têm essa capacidade de socialização mesmo sem saber mexer em celular. A Socorro lá da Vila, né? Ela não colocou aqui que vila é, se é Altiva, se é do Príncipe, se é do Sabugi, mas a Socorro, ela conta o seguinte: doutor Belísio, tenho 59 anos, estou muito esquecida, o que será? Bom, a gente abordou o esquecimento e foi um tema que é muito visto lá no canal do YouTube, a turma, muitas visualizações. Porque o esquecimento, ele é uma coisa, ele é um sintoma cada vez mais presente nas pessoas, e com o aumento da incidência das demências, principalmente a demência de Alzheimer, tem tornado as pessoas mais preocupadas com isso. Nessa faixa etária tem que se ver se não tem nenhum sintoma do climatério, de menopausa. O sexo feminino ele tem uma incidência maior de transtornos de ansiedade e de depressão. E a principal causa de esquecimento, Marcos Dantas, é
sem dúvida, o transtorno de ansiedade, a facilidade de se preocupar, a dificuldade de se concentrar, a dificuldade de ter atenção, saltita muito o pensamento, tenta pensar várias coisas ao mesmo tempo e não se concentra numa. Isso é a principal causa. Existem várias outras causas, desde medicamentos, doenças que causam esquecimento, como por exemplo a demência de Alzheimer, mas nessa faixa etária a principal causa são os transtornos do humor que limitam a capacidade de se concentrar, a capacidade de ter atenção. Um ouvinte que não quer certificar, ela pede para que a gente pergunte o seguinte: a demência de Alzheimer pode ser hereditário? Por exemplo, quem tem uma mãe que tem uma demência de Alzheimer, a filha pode ter também? Sim, com certeza, indubitavelmente. Para ser bem redundante, dois fatores primordiais que pesam muito e eles não são modificáveis, infelizmente: a idade e a genética. À medida que a gente fica mais velho, a gente não consegue reverter, a gente tem um risco maior de ter demência, e a genética, a herança que você traz dos seus pais. Se tem alguém na família que teve Alzheimer, o risco de você ter é maior do que outras pessoas que não tem ninguém na família. Então, sem dúvida, o caráter familiar é importante. Se a pessoa for esquecida, é que... E o esquecimento, Marcos, ele, independente da causa, por que a pessoa está em esquecimento, as pessoas que têm esse sintoma têm uma associação forte que no futuro elas vão demenciar. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, doutor Belém. Eu tenho muitos problemas, muita dificuldade de dormir, muito mesmo. Eu tomei Rivotril e não consegui dormir. O que é que eu faço? Toma Rivotril, mesmo assim não consegue dormir, e aí? Insônia. Você viu que da falta de sono já partiu para um remédio, né? A gente, por algumas vezes, já falamos sobre insônia, e a primeira medida para a gente conseguir uma boa noite de sono é ter bons hábitos para dormir, né? A higiene do sono é o que as pessoas é natural, estou dizendo as pessoas, e aí eu me incluo, as pessoas, o ser humano, ele tenta uma forma mais fácil, né, de dormir. É muito mais difícil você ter que tirar a televisão do quarto, é muito mais difícil você dormir num ambiente sem calor, sem frio, é muito mais difícil você usar a cama só para dormir, evitar descansar na cama. Então, a higiene é muito mais difícil você todo dia acordar no mesmo horário e acender a luz ou se expor à luz solar. São hábitos de higiene do sono que tem um impacto muito maior, fazem a pessoa dormir muito melhor e com mais facilidade do que simplesmente tomar um remédio. O remédio, ele alivia ali uma noite ou duas, mas aí tem as consequências de dependência, de esquecimento, ele dá perda de memória, em idosos ele dá muita queda. Então, higiene do sono, bons hábitos de vida, né? Tem que fazer uma atividade física, controlar o peso, uma dieta saudável, evitar caminhar, quem tem insônia, caminhar no final da tarde ou de noite, evitar tomar café no final da tarde ou de noite, e fazer esses hábitos de um ambiente saudável, preparado para dormir. Higiene do sono. Então, não é a primeira medida que a gente vai orientar a ser medicamento. Joelma de Souza, bom dia. Bom dia Marcos, bom dia doutor Belício. Então, nesse caso, a insônia, ela pode causar o esquecimento? Sim, você imagine uma noite de sono mal dormida, a capacidade de se concentrar no outro dia, ela é bem alterada. Você, se passar uma noite numa festa, ou estudando, ou assistindo algum filme, alguma coisa, você no outro dia acordar cedo, você não se concentra. Isso uma noite, você acumulando ao longo do tempo, a insônia ela causa, sem dúvida, esquecimento a curto, médio e longo prazo, por N fatores. Ela diretamente, né, ela causa o esquecimento, mas ela causa também transtorno de ansiedade, causa estresse, causa depressão, e isso tudo vai... e existe uma relação, inclusive para prevenir Alzheimer. Uma das orientações da Alzheimer Association, da Associação Mundial de Alzheimer, é dormir bem, ter uma boa noite de sono. Existe uma relação direta, independente de você ter outras doenças, não dormir bem. As pessoas que têm insônia ou outros transtornos do sono, outros transtornos do sono,
elas têm um fator de risco, elas têm mais demência do que outras pessoas. Tem mais pergunta aqui chegando. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belício. Eu só gostaria de perguntar uma coisa. Minha avó tem 91 anos e ela não fala, mas ela entende o que a gente diz, ela entende as coisas, mas não fala. Isso é Alzheimer? E aí, doutor Belício? Bom, essa dificuldade na linguagem, né, na comunicação, uma das áreas da cognição que podem ser alteradas com a demência é a linguagem. Não se manifesta geralmente assim, se manifesta as pessoas esquecem um nome que vai dizer, vai terminar uma frase e já esqueceu, tem dificuldade na linguagem de se comunicar. Geralmente esse tipo de afasia, né, ou anartria, que são a pessoa não falar, está associado com alguma doença neurológica. Alguma doença, por exemplo, como AVC, como algumas outras doenças que podem afetar a área da fala, porque entender e não conseguir falar, isso significa que o processamento central da comunicação está preservado, ela não está fazendo a parte eferente, a parte de execução da comunicação. Então, pode ser algum AVC, eu não sei se é sequelada de AVC, tem que ver se foi de uma hora para outra, se foi perdendo ao longo do tempo. A doença de Parkinson, ela pode causar afasia, mas nas fases muito avançadas, o paciente ele apresenta outros sintomas de disfasia, de dificuldade na fala antes. Então, não é típico de demência entender e não falar. É típico de uma doença cerebrovascular. É mais comum em pacientes que têm pequenos AVCs ou mesmo AVC na área da comunicação. Ok, tem um depoimento aqui, por questões éticas, não vou aqui divulgar o nome, né? A nossa ouvinte coloca o seguinte: Marcos, minha filha de 22 anos está pela terceira vez em crise depressiva e está bem difícil desta vez. Já está sendo cuidada pelo médico e psicólogo, mas não vejo melhora. Ela só quer estar deitada e não quer barulho nem conversar também. Puxo muita conversa, mas às vezes ela acha ruim, não sei mais o que fazer. Sempre estamos tentando substituir, aumentar doses e não estou vendo melhora. Já estou ficando um pouco desesperada. A sorte é que o psicólogo sempre está me auxiliando. Nós tratamos no início do programa de um quadro depressivo para a pessoa idosa, agora uma jovem de 22 anos, né? Você daria alguma dica para essa mãe? Não perca a esperança. Não existe essa depressão que não foi... não chega a hora dela, ela vai ser tratada. Às vezes a depressão refratária, grave, ela tem algumas nuances. O paciente às vezes tem outro transtorno psiquiátrico, como por exemplo o transtorno do humor bipolar. Ele tem algum fator estressor que não está ali visível aos olhos. Às vezes a própria medicação não encaixou, é como um time de futebol. Às vezes você faz tudo que o manual recomenda e o paciente responde de formas diferentes. Inclusive hoje a gente já tem até um exame que pega o cabelo e vê a sua sensibilidade a determinados medicamentos. Então é a família não perder a esperança que uma hora ela vai chegar e esse tratamento vai dar certo. Em última análise assim, eu diria, não é que você vai, agora vai ser tudo ou nada, não. A eletroconvulsoterapia, o que é? O eletrochoque. Antigamente as pessoas tinham muito receio do eletrochoque. E o eletrochoque ele tem voltado. Ele saiu daquela história de punir os pacientes psiquiátricos que davam muito trabalho, vai pro choque. E é um tratamento hoje de alto padrão, assim, ultramoderno, utilizado em grandes centros para dos grandes benefícios a depressão refratária. O paciente se submete à eletroconvulsoterapia quando já tentou associação de medicamento, tratamento com psicoterapia, e aí é um recurso. Eu não sei, a pessoa o profissional que está assistindo, ele pode indicar na hora certa ou não, mas que é extremamente eficaz, e quando bem selecionado o paciente, o eletrochoque é quem reverte esses casos de depressão refratária quando medicamentos não conseguem. A nossa amiga e advogada doutora Luiziane está aqui perguntando: doutor Belício, o senhor trata de ansiedade apenas a pessoa idosa, também de outra faixa etária? Bom,
a nossa expertise é com idosos, né? A gente trata da ansiedade nos pacientes idosos, até porque também na nossa formação a gente tem uma pós-graduação em psiquiatria, mas eu sempre recomendo que os mais jovens procurem um psiquiatra mesmo, porque tem esse estigma tal, mas é o médico apropriado. Mas assim, eu tenho muito paciente jovem, que é neto, que é filho de paciente, por causa da confiança, vai passando, e a gente quando se sente apto, a gente até trata alguns casos, mas outros, a grande maioria, eu recomendo procurar mesmo o profissional do jovem, né? No caso o psiquiatra. Tem muitas perguntas aqui e só vamos tentar aqui ouvir alguma delas. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutora Belisa. Aqui é a Rosalina do Serra Negra. Doutora Belisa, eu gostaria de saber porque eu fiz esterectomia total. Aí disseram a mim que quem fez esterectomia total com o risco de estar em depressão, é verdade? Eu gostaria que o senhor me respondesse, por favor. E obrigado. E ele do Belísio. Bom, sim, é verdade. A esterectomia total, a mulher ela faz uma menopausa cirúrgica, ela tira a glândula que produz o hormônios femininos, no caso o estrógeno, e esse hormônio ele está muito relacionado com a estabilidade do humor. Então as pessoas que têm esterectomia e não puderam ou não fizeram a reposição hormonal, em alguns casos não se pode fazer, elas são muito mais suscetíveis a transtorno do humor, a depressão, é muito mais comum nessas pacientes que fazem esterectomia, ou nas que fazem uma menopausa pela idade mesmo, nesse período do climatério, menopausa, elas têm uma vulnerabilidade, elas têm uma labilidade emocional maior. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor Belisa. Doutor Belisa, eu queria que o senhor me tirasse uma dúvida minha, assim, não é tão dúvida, eu queria saber, assim, tudo que me foi da irmã minha, tudo que minha irmã come, quando ela termina de comer, até água mesmo, ela fica com mal-estar, com aquela vontade, aquela vontade de vomitar. Aí ela pediu para eu perguntar ao senhor o que poderia ser esse mal-estar que ela sente, tudo que ela come. Por pouco que ela come, seja normal, pouco, até a água, ela fica com mal-estar, com aquela vontade de vomitar. E aí, doutor Belísio? A princípio, pensar em doenças dispépticas, que são isso, doenças que podem estar no esôfago, aquele tubo que transporta a comida da boca até o estômago, ou doenças no estômago, né? Então, gastrite, doença do refluxo, podem ser algumas das hipóteses. Procurar o médico generalista do posto, procurar o gastro e aí identificar. Assim, pelos sintomas, não examinei a paciente, logicamente, aparentemente é uma doença do trato gastrointestinal, do esôfago, no estômago, e existem várias doenças que podem estar relacionadas com esse sintoma de mal-estar, de empachamento depois que se alimenta ou bebe água. Os ouvintes não querem deixar você ir embora hoje, né? Não, tá tranquilo. O ouvinte pergunta aqui, a partir de que idade começa a menopausa? Entre 45 e 55 anos. Os 55 anos é o período mais esperado, né? Antes disso a gente considera uma menopausa precoce e depois disso uma menopausa tardia, mas o período é esse, entre 45 e 55. Não necessariamente as pessoas nesse período de uma hora para outra vai parar de menstruar, não. Elas vão tendo irregularidade, elas vão tendo sintomas e sinais que vão fazendo com que elas percebam. 45, 55 anos, é nessa faixa. Doutor Belísio, obrigado por sua participação, até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, a oportunidade de, nesse Setembro Amarelo, falar desse tema tão primordial, que eu acho que foi muito bom hoje o programa. Os pacientes que se sentiram sentiram que tocou o programa hoje, procurem ajuda, tentem tratar a depressão, os idosos tratem suas doenças, evitem ficar sozinhos. A questão de rede de apoio social é muito importante, porque, Marcos, eles quando cometem o suicídio, eles não tiram a vida, eles tentam aliviar a dor psíquica deles. Então isso é importante. Então tratar a dor psíquica às vezes salva a vida. Então, meu muito obrigado e uma ótima semana para todo mundo.